Olá para a nossa comunidade da TV 247. Este é o programa Juventude em Pauta, apresentado por mim, Laís Gouveia. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma jovem que é extremamente engajada nas redes, mas também é uma jovem muito engajada nas ruas. Estamos falando de Laura Sabino, ela que vem conversar conosco direto de Minas Gerais, Belo Horizonte, terra de lindas paisagens e também, gente, de um patrimônio, que eu sou mineiro, eu sei do que eu estou falando, que é o nosso querido Fígado com Jiló. Sem mais delongas, vamos aqui convidar a nossa querida Laura. Bem-vinda, Laura, tudo bem com você? Bom dia, obrigada, Laís. Tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem com você e também com o pessoal da comunidade 247. Que saudade de vocês. E eu adorei a defesa do bife com jiló. Nosso fígado é um patrimônio mesmo. É um patrimônio e que, nossa, quando é o Mercadão, né? Para quem não conhece, o Mercadão de Belo Horizonte é um patrimônio do Brasil, um patrimônio mundial. Quem for para BH, conheça o Mercadão, que lá estará esperando aí um prato delicioso, que é o fígado com jiló, com aquela cachaçinha mineira, né? Que é conhecida, né? Que já é conhecida. Bom, Laura, eu queria que você se apresentasse. Quem que é a Laura Sabino, que bomba nas redes, bomba nas ruas? Quem que é você, Laura? Bom, meu nome é Laura Sabino. Minha trajetória política, ela é um pouco tortuosa, ela não é muito em linha reta. Então, assim, eu nasci em Ribeirão das Neves, que é uma periferia aqui de Minas Gerais, a região metropolitana de Belo Horizonte. A gente é muito conhecido aqui em Minas por ser o maior complexo penitenciário da América Latina. Só no centro da cidade a gente tem mais de 8 presídios, e além disso tem também uma série de, como que é o nome mesmo? Que é questão para os meninos que cometem algum crime também. A Pequeno gente também tem isso na nossa cidade. A gente tem também um lixão. E a cidade, ela é muito pobre. É a segunda cidade mais difícil para ser mulher. A taxa de violência contra a mulher é muito alta. E, para além disso, a gente tem um assassinato, né, uma chacina, um genocídio contra a população jovem muito alto, sobretudo a população negra, né, que sempre é a mais prejudicada nesses casos. Então, ter crescido nesse espaço foi, para mim, ao mesmo tempo que um desafio, também um chamado para a luta. Porque desde muito cedo, meu pai é filiado ao PT, e aí meu pai ele fazia um trabalho de base muito lindo quando era criança. Né? Eu falo fazia no passado, que eu estou me remetendo a quando eu era criança, mas ele ainda é militante. Mas eu lembro que eu cresci assim, vendo o PT e os militantes de outros movimentos sociais subindo assim na favela para ir conversar com a gente, entregar panfleto. Então, assim, sempre foi algo que eu escutei, assim, falar de Paulo Freire, falar de uma ideia de um mundo que poderia ser melhor. Então, eu me lembro muito da gente se juntar na casa dos companheiros para comer caldo e falar de política, sobre orçamento participativo. Então, assim, eu entendi um pouco de onde que eu vinha. E aí, só para encurtar um pouco a história, né? Cresci também junto do MST, porque meu pai ele era professor do Pronera, que é um movimento, que é o Programa de Educação da Reforma Agrária. Então, a minha primeira infância inteira foi nesse contexto de militância, de luta, de estar inserida dentro dos espaços do MST, de estar acompanhando a formação do MST. E aí, por que eu falo que a minha trajetória ela não é uma linha linear, né? Porque nesse primeiro momento, quando eu era muito criança, a minha família estava numa posição de vantagem se comparado com os outros companheiros, com os outros vizinhos, amigas minhas, porque meu pai era professor, mas o processo de separação foi muito doloroso para a gente e muito difícil financeiramente. E aí eu lembro que a gente foi morar num barraco que tinha Só um 4 parênteses, só para entender, a separação dos seus pais, você diz? Sim, foi um processo muito doloroso e também teve muito impacto financeiro na nossa vida. Então, eu me lembro da gente ir morar num barraco de 4 cômodos, e aí eu comecei a me aprofundar ainda mais nessas dificuldades. E Isso aí, você já era jovem, eu era criança ainda, assim, eu criança estava ainda, tá? pré-adolescente.
nessa época. Uhum. E aí, o que é interessante, que eu começo a pensar em mim como periférica nesse período. Porque eu estudava em uma escola em Venda Nova, que é Belo Horizonte. E nessa escola, eu sempre percebi que eu era tratada com diferença. Porque, assim, por exemplo, eu lembro que as meninas faziam uma espécie de giro, assim, de noite do pijama. E quando foi na minha casa, nenhuma amiga foi na festa do pijama por causa do lugar. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa. Eu passei a ter vergonha do lugar onde eu morava, né? Na televisão chamava de Ribeirão das Trevas, era sempre um lugar que a gente estava, tipo, numa condição de subserviente. E isso me fez aproximar muito dos movimentos sociais na minha adolescência, na minha pré-adolescência, só que na minha adolescência eu neguei quem eu era. Por isso que eu falo que eu acho que os jovens da internet se identificam muito comigo. Porque na época em que essa ideia do Olavo de Carvalho circulavam na escola, eu estava na escola, e em determinado momento eu falei, cara, é isso, eu sou liberal, eu defendo isso, a gente tem, eu vou vencer por sei lá o quê. Eu falava que eu morava em BH, ou seja, tipo assim, eu estava negando quem eu era, negando a história do movimento do MST, negando a história do meu pai, da minha família. Poxa, meu pai nasceu na favela, sabe? Assim, a gente cresceu num momento num lugar muito difícil. E aí aconteceu uma série de coisas que também não vale a pena falar aqui, porque vai ficar muito extenso. E eu me reaproximo dos movimentos sociais em 2013, com as manifestações, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. No dia que eu estava na escola, e aí eu vi um menino falando da ditadura, eu falei, cara, tem algum erro aí, porque Tem caroço nesse angu. Isso, eu lembrei quem eu era, porque eu cresci vendo pessoas que foram torturadas na ditadura, ver companheiros do MST falando sobre isso, companheiros de outros movimentos. E quando eu ouvi, foi muito forte para mim, enquanto uma adolescente de 15 anos, ver dentro da sala de aula um menino falando, não, porque tem que ter intervenção militar. Soou na minha cabeça um alarme. E desde então eu falei, cara, eu sei o porquê que as pessoas estão assim, porque eu li esses livros. Eu li Olavo de Carvalho. É interessante, Laura, só um questionamento que você, assim, só para entender, você olha essas manifestações de 2013, então, com o pé atrás. Você não foi o tipo de manifestante que uhul, fora tudo. Não, você já Não. ali tá. Eu percebia, porque eu estava inserido nesse espaço da minha casa, da minha família, com pessoas de esquerda. Tinha pessoas, inclusive, do PT que iam na manifestação, porque elas surgem como manifestação por uma pauta muito justa, né? Que é essa questão da passagem. E assim, eu que morava em Neves e ia para Belo Horizonte para estudar, cara, é muito cara a passagem, Laís. Eu ficava sem comer o dia inteiro, porque, assim, sabe, isso pesa no bolso mesmo. Então a pauta era muito justa, mas eu sabia que o método que estava sendo utilizado e o discurso também por trás das manifestações era um problema. Por isso que eu não fui uma pessoa ativa em 2013, que foi para a manifestação, que foi para o ato. Porque eu sempre, eu tinha essa ideia de que estava sendo utilizado de uma maneira errada, né? E aí foi aí que eu, com alguns amigos, né, percebemos que, cara, a gente não está conseguindo dialogar, a esquerda não está conseguindo conversar com as pessoas da nossa idade. E aí a gente criou uma página de humor, porque a gente entendia que na época estavam ridicularizando muito a Dilma, eu nunca entrei nessa vibe anti-Dilma, ainda bem disso eu não posso falar, eu saí antes de entrar nisso, assim. E inclusive estava nas suas para defender o governo da Dilma, enfim. Mas aí a gente fez uma página de humor para falar sobre zoando youtubers. Assim, a página ela cresceu muito, ela chegou em 300 mil seguidores em um ano. E aí a gente conseguiu perceber que a gente estava conseguindo ajudar de uma maneira com humor a propagar ideais que eram progressistas. E aí eu comecei a estudar muito essa metodologia para criar a página, né? Eu estudei um pouco sobre o que era algoritmos, o que a galera da minha idade queria ouvir, o que era meme, como produzir humor, como falar de uma maneira simplificada. Uma dificuldade que a esquerda tem é falar na nossa linguagem, é falar na linguagem de quem veio da quebrada, quem veio da periferia, é falar com a linguagem de gente da minha idade. E aí eu acho que eu e meus amigos a gente conseguiu cumprir essa função. Só que vieram outros desafios, e durante a campanha do Haddad, em 2018, que aí nasce a Laura Sabino Comunicadora. A gente estava eu fui chamada pelo pessoal. Então, estamos falando, só para contextualizar, estamos falando de 2018, então, né? 2018 agora. Que foi esse processo das páginas, e por causa da página, que ela teve um alcance muito grande, a gente tinha
sei lá, 1 milhão em alcance de compartilhamento, 300 mil seguidores, fora que a gente administrava outras páginas que chegaram a ter 1 milhão. E aí, por causa disso, o pessoal do PT me chamou para ajudar aqui em Minas na tarefa da campanha do Haddad em comunicação. E aí eu conheci companheiros incríveis, eu me reencontrei, e foi assim, cara, eu tô no meu lugar e eu acho que é para isso que a gente luta, sabe? E durante esse período, nasceu a Laura Comunicadora, porque muitos jovens falavam comigo, nossa, Laura, você explica de um jeito tão fácil, sabe? Você fala de um jeito tão fácil, explica igual você está conversando com a gente. Menina, eu fui ver você no YouTube, só um parênteses, é um fenômeno, assim, você tem uma capacidade de dialogar, de conversar, né? E é uma coisa que você fala muito interessante, a esquerda coloca no lugar muito, assim, nariz em pé, às vezes, né? Qual que era a minha dificuldade? Assim, Desculpa. Percebi o seguinte quando eu estava na escola e até mesmo durante esse período da campanha da Haddad, que eu também estava terminando o ensino médio, né? E aí eu percebia muito que a gente não conseguia conversar com as pessoas de uma maneira que elas entendessem o que a gente está falando. Porque, assim, tem uma questão, Laís, é que a gente que é de esquerda, diferente da galera de direita, eu que já li Olavo de Carvalho, já li todos esses livros terríveis, eles têm uma coisa que é o ponto-chave de comunicação com o jovem, que é a gente que é novo, a gente quer debater. A gente quer poder dar opinião sobre política. A gente quer poder explicar as coisas. Só que falta elementos para isso. E aí eles pegam problemas extremamente complexos e explicam de maneira simples. A esquerda não tem como fazer isso, porque a gente quer ir a fundo nas questões. Só que tem como a gente fazer com que essa explicação nossa fique mais fácil para chegar até as pessoas. Chegue de uma maneira mais direta, que entenda o cotidiano da juventude, entenda o cotidiano não só da juventude, mas da classe trabalhadora, sabe? Assim, é uma coisa que eu sempre falo, a minha família tem gente que está cozinhando, Laís, com fogão de lenha, sabe? Todo mês eu tenho que ajudar uma série de pessoas da minha família, pessoas que estão precisando de cesta básica, que estão vivendo disso. Né? A gente vê o que está acontecendo na minha cidade agora, que pessoas perderam tudo nas chuvas. Então é um momento de muita luta. A gente precisa de conversar com essas pessoas e explicar o que a gente propõe. A gente precisa estar ativo. E aí, como que nasce o canal? Olha que coisa interessante, como que os ataques nas redes sempre tiveram presentes na minha vida. Eu postei uma foto que eu estava com um boné de Cuba e coloquei uma legenda. Eu sempre tive, eu não sei porque, um engajamento bom também nas minhas redes, fora as páginas, assim, eu não sei o porquê. Mas sempre tive ali mais importante do que seguidor, era que as pessoas viam o que eu escrevia e sempre comentavam, estavam debatendo. E teve uma grande repercussão esse post, que eu falava sobre Cuba e sobre a história. Chegou até a galera do Olavo de Carvalho, que foi postado. E aí foi aquela coisa, comunista de iPhone e tal. E eu vi nisso uma oportunidade, porque eu estava lá com uns 10 mil seguidores no Twitter e eu só postava coisa do meu dia a dia e tal. E as pessoas começaram a me mandar mensagem para xingar, para me atacar. Só que vieram também muita gente de direita, muito menino novo, muita menina nova, para falar assim: olha, mas no seu texto você fala tal coisa, é assim mesmo? Ou por que no texto você fala. E eu achei, tipo assim, genial isso. Eu falei, cara, dá para fazer uma mega limonada com isso. Já tava a galera me falando que eu devia criar um canal. E aí eu convidei um amigo meu cubano para gravar um vídeo respondendo essas dúvidas. Ou seja, o que era ataque. Genial. Eu transformei assim, olha, eu li para eles as coisas e ele respondia ponto por ponto. Olha, isso daí não é sempre. Isso não é 100% verdade, isso não é 100%. Aí ele contava a versão. E, Laís, quando eu lancei meu primeiro vídeo no canal, a gente já estava com 3 mil seguidores. O primeiro vídeo do canal teve 10 mil visualizações. Então, por causa disso, as pessoas foram pedindo outros temas, outras pautas. E acabou que a gente falou, beleza, vamos fazer isso. Tem um problema prático que eu sou mais militante do que youtuber. Então, assim, durante um ano foi um vídeo por mês, um vídeo a cada 2 meses. E agora, eu acho que a gente conseguiu, né? A gente chegou em 100 mil seguidores, sendo assim, com essa inconstância. E agora, esse ano é o ano que eu quero me dedicar mais a essa comunicação nas redes e postar vídeo toda semana, 2 vezes por semana. A gente hoje tem um canal na Twitch que a gente fala jogando videogame ou reagindo liberais. Então, a gente responde o que eles falam da gente com outros convidados. Então, assim, a gente faz essa ponte em várias redes. Eu produzo conteúdos para o Instagram, para o Telegram, para o Twitter, para o YouTube e para a Twitch, que agora eu sou
gamer também. Então, já faço a propaganda. Como eu faço para acessar os seus canais? Eu estou ali super interessada, eu quero conhecer a Laura, como é que eu faço? Quais são os seus endereços? Ó, todas as minhas redes, você acha digitando Laura Sabino. Você aparece @mylaura, foi na época que eu não era youtuber, gente, desculpa por esse nome horrível, mas enfim, é MY Laura _M, mas se vocês digitarem Laura Sabino, aparece. Tá. Aqui no YouTube, o nome do canal é Laura Sabino. Eu não fui muito criativa na hora de dar o nome do meu canal, mas eu prometo que os vídeos são muito criativos, assim. Por exemplo, o marxismo, que é um tema que tem muita dificuldade, né? Geralmente fica preso na academia, é um tema que eu falo bastante porque eu sou comunista. A gente usa filmes e desenhos para explicar, então a gente usa série que tem alta, música, vídeo, é bem legal. Perfeito, Laura. Estou encantada aqui. Estou encantada. Você fala uma coisa muito interessante, que é como você despertar essa consciência nos jovens, né? E eu sou do movimento estudantil de uma geração do começo dos anos 2000. Eu entrei no JS, né? Eu fui filiada durante muitos anos no PCdoB, em 2004. E aí a primeira atividade que me chamaram, Laura, foi um curso de formação marxista sobre o capital. É difícil. Eu olhei para a galera, eu tô indo pro barro, tudo de bom para vocês, mas eu não vou ficar nesse negócio chato nem a pau. Então, até me convencerem de que era legal ser comunista, demorou 6 meses, que eu falava, gente, essa galera é chata demais. Eu era assim, eu não gostava de comunista. Eu pensava assim, até quando eu era de esquerda, eu falava assim, não, mas essa galera é muito arrogante, essa galera não conversa com a gente, as pautas deles são tão afastadas da minha realidade, sabe? Meu pai fazendo doutorado na época, meu pai fazendo doutorado tendo R$ 10 para passar o dia e a gente morando num barraco cheio de barata, e eu falando, mano, isso não dialoga com a minha realidade. E aí o que me fez ser marxista foi a praxe ser revolucionária, porque eu vi um documentário sobre o Fidel Castro que falava dessas construções que eles faziam em Cuba, no sentido de mutirão para construir casa, sabe? De conversar. E aí isso me encantou, e a partir daí eu comecei a estudar marxismo, mas eu também não gostava, não, mas... Eu te entendo, eu te entendo. Bom, você citou uma questão importante, que é essa questão das redes e das ruas, né? Então, eu jogo para você a pergunta. Tem contradição, Laura, entre ser militante, ir para a rua e ser também uma ativista das mídias? Não tem contradição, pelo contrário, assim. Pensar a militância do século XXI, essa esquerda do século XXI, é pensar também no nosso papel nas redes. Né? Não tem como dissociar essas duas coisas, não tem como separar essas duas coisas. Inclusive, eu acho que a rede é um ótimo catalisador de militante. Né? A gente atrai muitas pessoas que são voluntárias, porque a gente faz um trabalho lá em Ribeirão das Neves muito incrível. O Tiago, que é um companheiro assim incrível, um menino negro, gay, periférico, que é uma grande liderança mesmo na minha cidade. Ele toca o Ocupa Curumim, que é um espaço que foi abandonado pelo poder público lá de Neves, e que hoje tem atividades assim, nós por nós mesmos, assim, vai a galera que ensina a lutar capoeira, que ajuda a tocar música, a gente está construindo também um cursinho popular na minha cidade, porque uma das coisas assim era horrível ter que ir para Belo Horizonte para poder estudar para o vestibular, e agora a gente vai poder levar para os nossos jovens esse cursinho popular. A gente também tem a biblioteca, centro cultural, e agora começa esse ano, a gente vai produzir 200 marmitas por semana, que vai ser a Cozinha Solidária, em parceria com o MST e com o MTST lá na minha cidade. Tipo, imagina, a gente na favela, uma cozinha solidária, soltando marmita para 200 pessoas, assim, sabe, alimentando criança. E é um trabalho de militância muito importante, e que a internet foi importantíssima nesse processo. A nossa vaquinha para conseguir o dinheiro para fazer o cursinho, para tocar a cozinha solidária, foi toda conseguida por causa do cursinho, né? Por causa das minhas redes, que a gente divulga, as pessoas vêm, e a partir disso fala, não, vamos ajudar, vamos ser voluntário. E pensar assim, antigamente os militantes ficavam na porta de fábrica, e eu acho que ainda tem que ficar, né? Entregando panfleto, entregando jornal. E hoje todo trabalhador tem isso daqui também, tem celular, tem WhatsApp. Então, é uma maneira de fazer divulgação, de conversar com as pessoas, né? A esquerda precisa ocupar as redes, Laís. É uma necessidade que a gente tem para ontem. A gente está muito atrasado nisso.
As pessoas sempre falam comigo, nossa, você tem 300 mil seguidores, é muita coisa, como que vocês conseguiram chegar nesse número, né? Como que 100 mil seguidores no YouTube? E, gente, eu sei que é uma grande vitória, a gente tem que comemorar, tem que fortalecer os canais de esquerda, mas o que é isso perto dos youtubers de direita que tem milhões de seguidores, sabe? Então, assim, a gente precisa de construir essa comunicação nas redes e a gente precisa de ocupar esse espaço urgente, urgente. A esquerda está perdendo de goleada nesse espaço. É justamente nesse tema que eu gostaria de entrar, que é sobre essa guerra de narrativas, né, nas redes sociais, porque, assim, tomamos de lavada essa questão da guerra de narrativas em 2018. É claro que a direita, ela se apropriou de fake news, de mentira, de um aparelho de disparo de mentiras, inclusive o próprio Bolsonaro deveria ter sido julgado por esse crime, né? Mas a esquerda, ao mesmo tempo, ela é claro que ela não vai entrar nesse jogo, não precisa nem é criminoso, mas ela precisa se apropriar desse espaço, né? E você considera, Laura, que esse ano será diferente de 2018? A esquerda aprendeu alguma coisa com a lavada que nós tomamos em 2018 nas redes? Olha, 2018 a gente perdeu por WO nas redes. Eu falo assim com tranquilidade. Tinham companheiros incríveis tentando produzir conteúdo, mas a gente tem algumas carências que eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é as redes sociais e como que é feito isso. Então eu vou falar de uma maneira bem breve, Laís, uma coisa que eu sempre falo quando eu falo de redes. Laís, você consegue descrever para mim 10 características suas fáceis? Eu aposto que não, você vai ter que pensar. Enquanto isso, a gente tem, quando a gente vai estudar esse método de disparo do WhatsApp, que foi usado pelo Trump, pelo Bolsonaro, por vários candidatos, provavelmente vai ser usado pela direita esse ano de novo. Eles têm mais de 5 mil características sobre você, Laís. Eles conseguem isso. Eles conseguem especificar para quem cada mensagem vai ser direcionada. As pessoas que estão assistindo 247, a gente, provavelmente nós não recebemos fake news da mamadeira, fake news do kit gay, porque não era para chegar na gente. Era para ser, foi feito de uma maneira extremamente específica para públicos extremamente específicos, para pessoas que por anos recebiam e recebem ainda informações e notícias que ajudaram para quando chegasse uma notícia desse tipo, elas acreditassem. O exemplo disso, em 2018 eu estava na eleição, pegando um ônibus, né? E tinham duas senhoras atrás de mim, assim. Elas estavam falando, no culto, vou no culto mais tarde. E aí uma pegou o celular, eu juro para você, gente, não é fake news. Ela pegou o celular e falou assim, nossa, olha só essa coisa de kit gay, uma madeira de piroca, não sei o que. A outra falou, é verdade. É verdade, o meu pastor já falou que é verdade. Então, assim, não foi uma coisa que nós inventamos. Existiu e foi, como você bem disse, foi feito para nichos específicos. Né? E o fato de ser tão nichado faz com que as pessoas não cheguem até nós, né? Essa ideia de bolha. E aí as pessoas não conseguem perceber o tanto que isso é forte. Né? Eu acho que a esquerda hoje não tem um método de disparo tão eficiente no WhatsApp, não para disseminar fake news, mas para desmentir essas fake news e também para mostrar o que a gente defende. E tem que ser um conteúdo mais leve, né? A gente está na época do TikTok, que eu também produzo conteúdo para lá, me sigam no TikTok. É incrível, assim, eu posto um vídeo de 15 segundos e tem 100 mil pessoas vendo e comentando. E, assim, é muito rápido. A gente precisa de aprender a produzir conteúdo assim. A Perseu Abramo me chamou essa semana para poder falar sobre essa formação que eles estão fazendo de comunicadores. Eu acho que a esquerda entendeu que a gente precisa fazer esse combate, a gente precisa de fazer essa disputa, mas ainda não foi consolidado isso, sabe? A gente precisa de fortalecer os comunicadores de esquerda. A gente precisa de construir uma rede de fortalecimento para essas pessoas, principalmente as lideranças, né? Lula, Boulos, as lideranças de esquerdas, principalmente as que são que têm uma visibilidade muito grande, precisam de fortalecer os comunicadores de esquerda, porque às vezes a nossa linguagem, as coisas, a maneira que a gente produz um conteúdo, o formato do conteúdo, consegue dialogar com uma galera que essas pessoas não consigam falar de uma maneira tão fácil, porque existe também uma barreira geracional, da idade, da linguagem, né, do modelo de vídeo. Então, isso tudo é muito importante. Eu sinto a esquerda mais atenta a isso, mas eu não vi nesses 4 anos uma movimentação considerável a ponto de falar assim,
agora a gente tem uma estrutura que a gente consegue bater de frente no combate a essa ação de direita. Eu acho que a gente não conseguiu consolidar isso ainda, Laís. Ao mesmo tempo que o TSE ainda também não tem formas e garanta com que essas fake news da direita não irão se espalhar nessas eleições. Então, com certeza, esse ano, por exemplo, os bolsonaristas já estão querendo desenterrar o caso Celso Daniel, né? E isso pode ser inventar, por exemplo, o que aconteceu com o Lula em 1989, né? Que fizeram toda uma campanha de fake news contra o Lula em 89, por isso que ele perdeu do Collor, né? Então, assim, temos tantos exemplos no passado que mostram como essa máquina, né? Porque hoje nós temos fake news nas redes. No passado era panfleto. Então, assim, a questão é como fazer esse enfrentamento, e é muito interessante, Laura, porque eu pensava que as coisas estavam melhores, que a esquerda tinha se preparado mais para esse embate, que será um embate histórico, gente. Estamos falando de expulsar a extrema-direita do país, né? Então, assim, eu fiquei muito triste, que pensava que a estrutura estava mais organizada nesse sentido. E assim, para você ter noção desses ataques, como é que eles são coordenados e bem pensados. Eu vou pegar eu como exemplo, e aí vocês pensam isso numa versão macro, né? Com uma figura como o Lula, por exemplo, que vai tá se candidatando, né? Espero. mas enfim, que é o nosso candidato. Cara, eu fui atacada de uma maneira muito perversa no último ano. Foi um ataque muito coordenado quando meus conteúdos começaram a ganhar visibilidade. Porque os vídeos começaram a crescer muito rápido no primeiro momento. Inclusive, isso fez eu me afastar do YouTube. E agora que eu voltei, enfim, graças a Deus, o engajamento ainda está alto. Mas era para mim ter crescido muito mais rápido. O que aconteceu? Começaram uma enxurrada de ataques, e aí, de novo, é difícil, porque até chegar na gente, né, por ser assim fragmentado em bolhas, é porque já rodou muito, né, até chegar na gente esses ataques. Um certo dia de manhã eu acordei, fui mexer no meu Instagram, e eu vi muita gente mandando: Laura, é você no vídeo? Laura, aquele vídeo que vazou é seu? E muitos, eu já estava percebendo há semanas, muitos comentários de homens de direita sendo muito agressivos comigo, assim, no sentido sexual, e mandar umas mensagens, me chamando sei lá o quê, enfim, xingamentos muito pesados mesmo, assim, de puta pra baixo, Laís, coisas que eu nem consigo falar aqui de tão pesados que são. E uns homens mais velhos, né, eu bloqueava e tal, enfim, pedia meus amigos, minhas amigas me ajudam cacete, porque, enfim, eu sofro de depressão e essas coisas também me atacam muito forte, dependendo de como são feitas. E nesse dia tinha aumentado esse número de pessoas mandando mensagens e na DM do Instagram também, certo? Eu fui pro Twitter e eu comecei a ver também muita gente me marcando e falando: é você no vídeo? O que tá acontecendo, Laura? Nossa, o que tá acontecendo? Estão fazendo aquela coisa, né? Quando você pega vídeo de uma pessoa pelada e posta vídeo de uma pessoa fazendo sexo. Aí eu falei assim: meu Deus, mas eu não tenho nenhum vídeo desse. Nossa, fizeram isso com você? Colocaram, manipularam? Eu falei assim, mas eu não tenho vídeo nenhum. E eu não tenho mesmo, eu nunca gravei. E aí eu descobri, Laís, que existe uma rede de ataques a mim, existiu, que eles pegavam fotos e vídeos de ruivas peladas, meninas novas, que assim, quem me conhece sabe que não sou eu, por exemplo, meninas com tatuagens, tem muitas diferenças, assim, mas enfim, para quem não me conhece, né, tem diferença também no cabelo, enfim, mas eles pegam fotos de meninas ruivas e vídeos de meninas ruivas e subiram na internet como se fosse eu, eles colocavam como título Laura Sabino, a comunista do sei lá o quê, e aí como se fosse eu. Chegou um ponto que chegou até um grupo do meu tio bolsonarista. E aí é um ataque completamente difícil, porque a gente não sabe de onde está vindo. Eu, como mulher, tenho meu nome manchado, porque, querendo ou não, isso é um ataque muito forte pra gente que é mulher. Ainda mais uma mulher tentando falar de política, uma menina de 22, né? Eu faço 23, eu tenho que até conferir isso aqui esse ano. Mas, assim, uma menina de 22 anos tentando falar sobre política, uma mulher que eu não tenho parente em lugar nenhum, assim, que é uma pessoa que tem um histórico político muito forte, eu não tenho um sobrenome forte. Então, é uma pessoa que veio muito de baixo, tentando falar de política. E isso teve uma repercussão na minha vida, Laís, de uma maneira tão devastadora. Você imagina meu pai, você imagina meu irmão, minha família, meus tios. Eu sou militante, mas eu sou um ser humano. Então, assim, na minha faculdade, pessoas vindo perguntar, na época eu estava estudando na PUC, né?
porque eu estava fazendo PUC e o FMG ao mesmo tempo, né? E aí, um professor da PUC veio de uma maneira super desrespeitosa falar comigo, sabe? Assim, foi uma época que fiquei muito machucada e eu diminuí a frequência dos meus vídeos. Assim, de certa maneira, eles conseguiram o que eles queriam, porque eu diminuí a frequência dos meus vídeos e, assim, foi um inferno que minha vida virou. Então, vocês pensam em mim, Laura Sabino, que tem um impacto muito menor, e imagina como que vai ser a estrutura dessa disseminação para os companheiros e para os militantes de esquerda durante esse período. Então, assim, eu acho que vai ser a maior enfrentamento que a gente já teve nas redes, não só no sentido eleitoral, mas de disputa de ideias. Isso é muito pesado. Porque não adianta nada se a gente conseguir derrubar o Bolsonaro nas urnas, mas a gente não conseguir derrubar o pensamento bolsonarista. A gente tem uma população hoje, Laís, que está armada. A gente viu o que aconteceu com o Trump. E a gente sabe que nós estamos na periferia do capitalismo, que inclusive os Estados Unidos defende a nossa venda, a venda dos principais projetos. Tem também para os Estados Unidos em toda essa decorrência do golpe. Então, a gente pensa em como que vai ser feito essa disseminação de mentiras, de calúnias, de ataque nas redes para o nosso povo durante esse período. E aí é nesse sentido que eu falo que falta uma estruturação da esquerda, sabe? Falta a gente pensar um pouco nessa disputa de narrativas, nessa disputa de ideias. Quando eu posto um vídeo, sempre tem, em seguida, uma série de ataques nas minhas redes. Toda vez, Laís, não tem uma vez que eu posto um vídeo e não é disparado em grupos de Facebook, gente me chamando de vagabunda. Eu já tive 3 números vazados na internet, porque eles pegam o meu número e colocam em site de prostituição. Eu perco tudo, eu perco todos os meus contatos, tudo que eu tenho. Então, assim, são ataques que a gente tem que estar preparado. É verdade, viu, gente? Ela tem 2 números. Eu fui tentar em 2 números falar com a Laura, e agora eu estou entendendo o porquê disso, né? Tenho 2 números, eu tenho 3, na verdade, porque tem um outro meu que é da faculdade, porque eu não posso ter meu número de faculdade com meu número pessoal, gente. É esse o ponto. Porque vazam o meu contato, eu perco tudo sempre. Eu acho que em 2022 eu tô mais preparada. Eu acho que os outros youtubers também, assim. Eu tô mais preparada psicologicamente. É difícil falar isso, mas eu acho que eu me acostumei a ser chamada desse tipo de coisa e de receber esse tipo de ataque. Eu sei que... Eu queria entrar nesse assunto, Laura, assim, porque você está citando uma questão muito importante, porque você falou, assim, da questão da saúde mental, né? E às vezes, assim, você é uma pessoa que tem muito engajamento, você tem muito seguidor, você sofre com isso. Mas tem pessoas que têm 2 mil seguidores ou 200 que também sofrem com esse tipo de situação, são atacadas, né, e tudo mais. Eu, por exemplo, em 2014, fiz uma carta contra o Aécio Neves. Eu falei, mineira escreve uma carta contra o Aécio Neves, que viralizou, e eu fui ameaçada de morte, de estupro, de mil coisas. Eu não aguentei. Eu falei, não dá, não consigo fazer esse tipo de embate nas redes. Tchau, tudo bem. Não dá. Aí que fica a pergunta, aí que entra a pergunta. Como você lida com essa questão da sua saúde mental e qual conselho você dá para as pessoas neste momento que estão ouvindo, que estão assistindo essa entrevista e que estão passando por algum tipo de problema, seja depressão, seja ansiedade? Eu queria que você entrasse um pouco nesse campo da saúde mental. Não é fácil, né, a gente viver nesse mundo que a gente está vivendo. É muito sofrimento, é muita dor, igual eu falei, assim, a gente está tendo que lidar com entrega de cesta básica, ver pessoas próximas com dificuldade, com fome, e como se não bastasse isso, os ataques na rede são muito rasteiros, né, Laís? Muito rasteiros, muito mesmo. Ameaça de estupro, ameaça de morte, esses vídeos, números vazados, enfim. E no meu caso, eles sempre vão muito para esse lado sexual. Eu imagino por quê, né? Assim, misoginia, o fato de eu ser uma menina jovem. Depressão é uma coisa que me acompanha desde muito cedo. Eu fui uma criança depressiva, me tornei uma adolescente depressiva, né? Tem um histórico de tentativa de suicídio também na minha trajetória, quando eu tinha 15 anos. E eu acho que o momento mais difícil de depressão que eu tive foi o ano passado e o começo desse ano, assim. A gente entra muito nessa... vê tantos comentários, tantas coisas difíceis, tanta sujeira, ao mesmo tempo que você está lidando com pessoas sofrendo, né? Igual eu moro num espaço onde que a gente tem todo dia menino sendo morto pela polícia por existir.
E aí eu vejo isso, e em seguida vou para as redes e vejo gente comentando no meu vídeo sobre violência policial. Tem que matar mesmo, a polícia tá certa, tem que fazer isso mesmo. E assim, eu perder amigos para isso, obviamente tem um ataque muito. Dói muito, machuca muito a gente. Eu acho que eu tô, nessa última semana, nesses últimos. Eu consegui encontrar um equilíbrio, sabe, Laís? Assim, eu acho que mentalmente, eu acho que eu estou preparado para o ano de 2022 agora. A gente precisa de prioridade. Opa, deu uma travadinha aqui na entrevista com a Laura. A Laura que estava neste momento comentando sobre a questão da saúde mental dos jovens, né? A Laura é uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais e ela tem muitos seguidores e ela é vítima, né? Como ela mesma estava comentando, ela é vítima de diversos ataques nas redes, principalmente ataques de cunho misógino, né? Cunho sexual, ataques, ameaças de estupro. E justamente agora, antes de cortar a entrevista, a Laura estava comentando sobre como ela faz para lidar com a saúde mental em tempos de tanto ódio, em tempos de tantos ataques, principalmente no que diz respeito à esquerda, né? Esses ataques da extrema-direita com as jovens da esquerda, né? E eu ia comentar uma questão interessante que diz respeito à misoginia, né? Porque mulheres, quando são atacadas, pessoas, personalidades, mulheres no geral são atacadas, como a Dilma Rousseff foi, ela é colocada, né, de pernas abertas numa bomba de gasolina, não é mesmo? Voltamos com a Laura, eu estava aqui enchendo a linguiça enquanto você recuperava a sua internet. Eu estava citando o caso da Dilma Rousseff, essa questão misógina, né? Porque a Dilma Rousseff foi colocada de pernas abertas nas bombas da gasolina, enquanto até o momento eu nunca vi ninguém fazer isso com o Bolsonaro. Então segue aí, Laura, está com você a palavra. Uma coisa, assim, é legal você citar, Dilma, é que, assim, uma coisa que eu coloquei para mim como meta de ser comunicadora de esquerda é deixar o caminho mais fácil para as meninas que forem vir depois de mim, sabe? Eu não conheço, assim, no meu grupo, em relação a menina da minha idade, né, com a pauta marxista, com a pauta socialista, abertamente, que produz um conteúdo só de esquerda, eu não conheço ninguém da minha idade, nenhuma menina da minha idade. Eu queria muito que a gente estivesse produzindo esse conteúdo, porque tem vários meninos. Tem vários meninos da minha idade que estão produzindo conteúdo assim, e homens mais adultos também. Né? A gente tem a Sabrina, que ela tem uma pegada muito parecida com a amiga, mas a Sabrina é uma mulher adulta. Né? Eu quero que as próximas pessoas, as próximas meninas, consigam estar nesse espaço que hoje eu estou ocupando de uma maneira menos dolorosa do que eu estou passando. Eu não sei quantos boletins de ocorrência, quantas tentativas de ir atrás por causa de ameaça de morte, por causa de ameaça de estupro que eu já recebi na vida. A gente sentar numa delegacia e ver o policial tratando com desdém o caso, que tipo, nossa, mas tem certeza que não é você no vídeo? Nossa, mas você leva jeito para fazer o vídeo. Eu já ouvi isso de um policial. Você tem noção, tipo, nossa, mas eu acho que você ganharia dinheiro fazendo isso, te olhando assim. E, cara, é uma coisa muito pesada, é uma violência atrás da outra. Eu acho que, assim, é o nosso papel abrir esse espaço também. A gente, como pessoa de esquerda que defende um futuro revolucionário ou um mundo melhor, né? Porque nem todo mundo que é de esquerda é socialista. A gente precisa também tá abrindo esses lugares, né? Cavando esses espaços. Então, eu acho que isso é importante. Para além disso, a gente precisa dialogar com esses meninos, cara. Eu não vejo, pelo fato de eu, na minha adolescência, ter tido uma fase que eu me considerei liberal, que eu falei, eu sou de direita, vamos para o humor politicamente incorreto, galera da esquerda é muito chata. Eu não vejo jovem hoje de direita no mesmo patamar de um Olavo de Carvalho e do Bolsonaro. Não acho que essas pessoas são fascistas. Tem quem seja fascista mesmo, mas a gente precisa de entender a estrutura que está mantendo isso. A gente precisa de entender como que é passado para esses meninos essas informações. Laura, só um parênteses, você é tão boa comunicadora que eu estou aqui, você está respondendo as minhas perguntas sem eu nem fazer as perguntas. Eu ia justamente falar, não, eu estou aqui felizona. Eu ia falar justamente sobre o que leva um cara, 13 anos, 14 anos, ser bolsonarista. O que faz com que esse jovem tenha essa convicção, né? O pseudo-convicção, né?
Bolsonarista eu nunca fui, mas de direita, que estava indo nessa leva, Danilo Gentili, e que não sei se eu descambaria no bolsonarismo, acho difícil, mas eu acho que eu poderia ter descambado ali no Amoedo, que é o Bolsonaro de sapatênis, né? Que não é grande, que não é como se fosse algo menor. Mas assim, eu falo por mim, Laura, adolescente, que foi para esse lado. Primeira coisa, a educação a gente precisa de assumir. E isso é uma coisa que me irrita, porque às vezes a esquerda não consegue assumir. O Brasil tinha problemas. O Brasil sempre teve problemas. Sempre teve. A educação no Brasil sempre foi difícil. Sempre foi difícil ser jovem periférico no Brasil. Estudar em escola pública. Sempre foi complicado. Desde criança, eu me lembro perfeitamente, Laís, tinha dias que no caminho da escola eu via corpo de pessoa jogado no chão. Com aquelas coisas assim pretas. E aí a gente segue a cabeça e vai para a escola. Genocídio da população negra não é um fenômeno do governo Bolsonaro. Encarceramento da população negra aumentou nas últimas décadas. Para além disso, violência contra a mulher e todas as outras pautas. Elas estavam vindo muito forte, mas sempre foi difícil ser brasileiro, principalmente para quem é pobre. Qual que é a grande questão? No meio, a gente é de uma geração que nasceu no governo Lula. A gente não viu o Fernando, a gente não viu o que era ser da época do Sarney. A inflação a gente está conhecendo agora. Os jovens estão conhecendo agora a inflação, sabe? Eu, na minha vida, eu nunca tinha visto tantas pessoas desempregadas. E olha que assim, né? Num lugar territorializado, com dificuldade que a gente sempre teve. E assim, e eu que vim de uma família de esquerda. O que acontece? Entra essa questão de que a vida não é fácil, a gente quer solução, a gente quer resolver esses problemas, e a gente não sabe como fazer isso. Os adolescentes não sabem como resolver essas questões, eles sabem que estão ruim, que tá ruim. E aí vem alguém, um humorista como Danilo Gentili, e fala na televisão: existe a ditadura do politicamente correto, o mundo tá chato por causa deles, a gente precisa de liberdade. Vamos falar de liberdade. Quem não quer? Olha que propaganda boa, Laís, que é a liberdade. Sabe? Olha, vamos ter um mundo. Você vai ser livre para você poder escolher, que é essa coisa que eles mentem na reforma do ensino médio. Mas assim, a gente querendo debater, que é o que eu falei no começo, o jovem quer debater também política. Quer poder sentar numa mesa e falar opinião, falar assim, olha, eu penso tal coisa. E aí o que acontece? A direita, que percebeu essa lacuna, começou a produzir esses livros que são uma aberração política. E assim, eu já li, eu falo para vocês, gente, é terrível. E coloca, olha, a educação tá ruim, a culpa é do seu professor que é doutrinador. A culpa é porque não tem liberdade. Se fosse um ensino privado, você já viu as notas? Porque assim, é tudo muito, muito bordão, do tipo assim, já comparou como é que é o desempenho do Enem entre o colégio militar e o colégio público e as escolas públicas? E aí não consegue diferenciar, por exemplo, a militarização, que é diferente de um colégio militar. Você entende? É nessas pequenas coisinhas assim. Então, o que leva um jovem a ser de direita é porque nos espaços que eles estão inseridos, a narrativa que bomba é de direita. Quem tem, quando eles têm uma dúvida, quem responde é a direita, e quem produz conteúdo, quem produz livros, essas coisas, são a galera de direita. Inclusive, eu estou com um projeto de lançar um livro nessa pegada simplesinho, para conversar mesmo com a galera nova, que seja de esquerda, né? Então, tipo assim, uma outra perspectiva sobre essas outras questões, sobre a educação, o que a esquerda defende para... Por que a gente é contra a privatização, sabe? De uma maneira, assim, bem didática. Um manual. Um manualzinho, isso, de uma maneira bem didática, porque a partir disso eles conseguem pesquisar para se aprofundar. Claro, entende? Claro. Perfeito, assim, Laura, e eu acho que é isso. Isso faz muito parte dessa guerra, né? Estamos em guerra, gente, né? E temos que entrar nessa narrativa, temos que disputar essa narrativa. Muito interessante essa sua análise. Bom, vamos caminhando aí para os últimos 20 minutos da nossa entrevista, e a Laura pediu, Laís, eu queria comentar sobre 2 temas muito importantes. Vamos, então, começar falando sobre a reforma do ensino médio. Laura, o que está em jogo? A reforma do ensino médio é uma das pautas que as pessoas da minha idade mais têm me procurado para perguntar, e os meninos mais novos também. A reforma do ensino médio é simplesmente, Laís, a pior coisa que poderia acontecer para a educação no Brasil. Se as pessoas acham
que a educação no Brasil está ruim hoje, e é mesmo, a gente tem lacunas profundas na educação, vocês não queiram imaginar as consequências que a reforma do ensino médio vai trazer. O que está em jogo é simplesmente não só a autonomia dos jovens. Muitas pessoas, quando vão falar, inclusive esse é o próximo vídeo do canal, onde eu vou falar ponto por ponto da reforma do ensino médio, mas aqui eu vou trazer só 3 elementos que eu acho importante ficar claro. Geralmente as pessoas falam que, nossa, o que está acontecendo com o ensino médio alguém que pensou o ensino médio novo não conhece a realidade das escolas. Só que, ao contrário, conhece muito bem a realidade das escolas, a estrutura das escolas, as condições dos alunos, e por isso pensou essa reforma. Porque essa reforma é uma maneira de fazer com que os alunos que vêm do lugar onde que eu vim, Laís, não sonhem, que eles aceitem que a posição dele no mercado de trabalho é uma posição de subserviência, que a gente que é pobre, que a gente que veio da periferia, que a gente que não tem condições de pagar uma escola particular, que o que resta a nós é, ou fazer um curso técnico que é péssimo, porque não vai ser um curso técnico nos moldes do Cefet e do Coltec. Então, a gente vai chegar no mercado de trabalho muito mais abaixo, que a gente não nasceu para estar na universidade. E se a gente for teimoso em entrar na universidade, a gente vai entrar numa dessas particulares, o Grupo Croton, que também financia essa reforma. O que a reforma fala de uma maneira bem rápida aqui para você? A reforma mente para você que vai aumentar 600 horas na carga horária dos estudantes. Porque atualmente é 2.300 horas, né? E aí eles falam o seguinte, vai subir esse número. Só que é mentira. A escola sem partido não vai fazer subir, é o contrário. Vamos pensar. A gente tem 800 horas anuais, né? Que dá, no total, 2.400 aulas das disciplinas gerais. Quando eu falo disciplina geral, eu estou falando de português, matemática, física, química, filosofia, educação física, biologia, enfim, todas essas disciplinas que a gente tem no nosso currículo. Os alunos, eles têm 800, no final do curso do ensino médio, 2.400 horas nessas aulas, certo? O que a reforma do ensino médio te fala? Fala o seguinte, a gente vai mudar para 1.000 aulas anuais e, no fim, os alunos vão ter 3.000 horas no fim do ensino médio. Só que isso é uma mentira, porque 40% dessas aulas, 40% desse tempo, dessa carga horária, os alunos não vão estar estudando as disciplinas gerais. Os alunos vão estar fazendo a especialização, que daqui a pouco eu vou entrar aí no meio. E aí vai passar, na realidade, o teto que eles colocam é de 1.800 horas totais nas disciplinas gerais. Ou seja, diminui 600 horas no final das contas. 600 horas no currículo da base média do ensino médio, que é essas disciplinas que eu falei. Então, o que acontece? Parece pouca coisa, mas se a gente compara com o modelo antigo, são praticamente fazer o ensino médio em 1 ano e 2 meses. Em 2 anos e 2 meses, quer dizer. Diminui muito o período de aula. E mais do que isso, é pior ainda quando a gente para pensar que as disciplinas, como filosofia, química, biologia e todas as outras disciplinas, né, tirando português e matemática, a carga horária vai ser reduzida e a gente não tem perspectiva de quanto tempo os alunos vão estudar, porque o que é colocado no projeto é que a escola vai decidir quando que os alunos vão ter essa aula, ou seja, se os alunos, se uma escola define que só no último ano do ensino médio os alunos vão ter 6 aulas de filosofia, é assim que vai ser. Só no segundo ano do ensino médio vai ser 5 aulas de filosofia. Não tem uma base mínima para essas disciplinas. E mais do que isso, Laís, eles substituem, que aí é o grande pulo do gato, quando eles acrescentam essas novas cargas horárias, no modelo que eles fazem, que seria ali uma especialização, né? Só que os itinerários formativos, que nada tem de formativo. Então, por exemplo, eu, da minha escola, precarizada do jeito que não vai aumentar, não tá colocado no projeto, aumentar o itinerário. O itinerário não, o valor recebido pelas escolas, e nem o repasse dos professores, e nem dar uma estrutura para as escolas, ou seja, isso tudo vai para uma escola sucateada, esse modelo novo.
E aí, esses itinerários formativos, eles são, em tese, eles seriam 10, mas na prática eles são 3. Você tem que escolher, você vai se aprofundar em ciências da natureza, ciências humanas e suas tecnologias, ou no ensino técnico. E aí, 2 coisas importantes sobre isso. Se você pega, por exemplo, para se especializar em ciências humanas, isso pode significar qualquer coisa. Qualquer coisa, literalmente, porque no texto está descrito que pode ser projeto, aula, oficina. Ou seja, se eu quiser pegar um coach motivador e colocar para os meninos, levando esses tópicos como que eles colocaram lá, formação cidadã, formação humana, e eles fazendo esses tópicos, eles podem dar aula nesses negócios. Então, os meninos não vão estar tendo um aprofundamento nessas aulas, nessas áreas do conhecimento que eles escolherem. E mais do que isso, o ensino técnico também pode ser dado por um coach que não teve especialização ou pessoas com notório saber que não sabem dar aula. Porque uma coisa é você fazer um ofício, outra coisa é você conseguir de maneira didática passar esse ofício. E para encerrar... Laura, o que é notório saber? O que é isso, gente? O que é notório saber? Explique. Notório saber foi um termo criado por nós de esquerda. E isso é uma coisa muito inteligente que eles fizeram. Que foi criado por nós de esquerda para dizer o seguinte: não existe só o conhecimento acadêmico. Existem outros saberes, né? Por exemplo, uma pessoa indígena tem muitos conhecimentos sobre como que funciona o nosso corpo, sobre ervas que curam, e elas não precisaram de passar na faculdade para ter esse conhecimento. Isso é notório saber. O que eles fizeram? Eles deturparam essa ideia de notório saber e está colocando que pode ser professor qualquer pessoa que tenha um conhecimento reconhecido. E quem que vai reconhecer isso, Laís? As empresas que bancaram a reforma do ensino médio, que tem isso público, não é segredo para ninguém, com certeza vão abrir cursos mini de um mês, de cursos à distância, e vão dar esses certificados de notório saber. Supletivão, né? Exatamente. E aí, pessoas que não têm nenhuma formação vão dar aula, vão para a sala de aula, vão ocupar esse espaço na escola. Isso é terrível, porque quando a gente pega, por exemplo, grandes pessoas e personalidades de esquerda que defendem o notório saber, como, por exemplo, como que é o nome dele mesmo, que dizia que que o problema da educação é um projeto e não uma falha? O professor. Eu esqueci o nome dele. Janine? Não. Peraí, vou até jogar no Google aqui. Isso. A educação... Você me pegou de surpresa. Senão... Vou achar aqui. Eu esqueci o nome dele. Darcy Ribeiro. Grande Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que defendia o notório saber, ele falava para uma escola que tivesse acesso ao notório saber para as comunidades no sentido de uma pessoa que é mestre em capoeira, que tem um saber ali, uma pessoa que faz oficinas de culinária, sabe? As pessoas da comunidade, seria isso. E não para a sala de aula, para dar um conhecimento que vai colocar os alunos atrás. A gente que é de escola pública, a gente vai ficar atrás para disputar vaga na faculdade. Não vai ter esses conhecimentos, e a gente sabe o tanto que é importante essa base curricular comum dessas disciplinas mais gerais. A gente está numa época em que as pessoas pensam que vacinas aplicam chip, que bebem vermífugos pensando que vai curar um vírus. É importante, é um direito humano as pessoas terem acesso a essa base de biologia, de física, de química, de história, de educação física, de artes, liberdade, é os alunos poderem escolher onde eles vão seguir, sabe? Qual que eles gostam mais, e ter um conhecimento básico para não ser feito cair em fake news, para não cair nessas mentiras, para poder votar com distinção, conhecendo a história do seu país. E esses cursos técnicos são ainda piores, Laís, quando eles vão para curso técnico profissionalizante. Porque também, para vocês terem uma ideia, gente, Cefet Coltec tem mais de 3.000 horas de aulas técnicas. Esses cursos têm 800 horas. Ou seja, eles vão sair com uma formação precarizada também técnica. Entende? E assim, uma coisa interessante é que não existe também uma padronização nesses cursos. Então, por exemplo,
Em Neves, né? O lugar onde eu falei, que é uma periferia, onde eu cresci, aqui provavelmente os cursos técnicos serão panificação. Enquanto isso, nesses modelos padrões que eles vão usar, essas escolas que eles estão acompanhando, lá na zona na área nobre, onde que vão ter toda uma estrutura, porque vão ser usadas para propaganda e para o comercial, vai ter custo de edificação. Vocês conseguem perceber essa diferença também nos cursos? Enfim, é um dos modelos mais terríveis, Laís, que pode acontecer na minha educação. E aí, para a educação. E aí eu faço jabá para o próximo vídeo do meu canal, que vai ser sobre esse tema. Então, perfeito, assim. E, Laura, eu fiquei impressionada da forma que você conseguiu traduzir, né? O que é os danos de uma reforma em 5 minutos, assim, perfeita a sua crítica. E é isso, é subalterno, é colocar o trabalhador, o periférico no lugar, mais do que já é, né? Porque você pega uma escola pública sucateada e você esmaga e você espreme até sair sangue, né? Então, esse é o projeto, e claro, para financiar o setor privado. Então, assim, é um absurdo completo. Laura, eu sei que você tem um último recado muito importante, então fique com a palavra. Pessoal, agradecer muito, Laís, por você deixar eu falar sobre isso. Vou até deixar ela aberta. Nos últimos meses, gente, choveu muito em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais como um todo. E, obviamente, os lugares mais pobres são os lugares mais atingidos por essa chuva, por essas enchentes. Em Ribeirão das Neves, muitas pessoas perderam a casa, muitas pessoas estão com a casa para cair, perderam o telhado, estão com a casa completamente úmida, enfim. E aí a comunidade, está fazendo uma série de ações para ajudar essas pessoas. A gente está arrecadando dinheiro e amanhã começa o primeiro mutirão para a gente poder telhar, né, os barracos, ajudar as pessoas que estão com essas dificuldades. Além disso, também estamos levando cesta básica, estamos ajudando das maneiras que a gente pode. Porque é sempre assim, nós por nós. E aí, deixar aqui o pedido para a comunidade 247, que sempre foi muito engajada, que sempre engajou muito as campanhas que eu sempre trouxe aqui, para ajudar a Ribeirão das Neves, para ajudar os companheiros, a gente nessa missão, que não está fácil, está muito difícil, são muitas famílias, gente, pessoas numa situação muito difícil. E aí eu vou passar o Pix aqui para a Laís, para ela colocar aqui na tela, para quem puder ajudar, para quem puder contribuir de alguma forma para a nossa campanha. E é isso, Laís, assim, agradecer demais o convite do 247. E a situação está muito precária, está muito difícil, mas fé na luta que a gente vence, né? Só a luta que transforma mesmo. Eu gosto desse bordão, eu acho que ele é muito verdadeiro. Vou pegar aqui a chave Pix, que eu também não sei de cor. Deixa eu achar. Microfone, pronto. Laura, você pode deixar que eu vou colocar o Pix no comentário abaixo do vídeo. Eu vou deixar disponível a chave do Pix para quem puder. A comunidade da TV 247 é muito querida, eles ajudam muito. Tem muita essa sensibilidade e empatia, principalmente. Opa, perdemos aqui novamente a Laura. Mas, gente, chegamos no final da entrevista com a Laura, né? Chegamos aí no momento de finalizar essa entrevista, já estamos batendo quase 1 hora de entrevista. E, bom, não consegui finalizar, despedir da Laura, mas foi uma entrevista ótima. A Laura é uma menina linda por dentro, linda por fora. Eu não conhecia a Laura, mas fiquei, assim, surpreendida com a capacidade. Opa, voltou. Estou dizendo que eu fiquei, assim, surpreendida com a sua capacidade. Você é linda, inteligente, linda por dentro, linda por fora. Parabéns pelo seu ativismo. Precisamos de mais Lauras, precisamos de mais ativistas como você para mudar essa situação de caos e de tristeza que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo também. Pedir para você segurar aqui, eu vou remover você para finalizar a nossa entrevista. Então, sigam acompanhando a programação da TV 247. Eu fico por aqui. Um abraço para todos vocês. Até mais.